Estamos chegando aos últimos mandamentos e nesse vídeo nós vamos refletir sobre o 9º e o 10º mandamentos juntos. E tanto o 9º como o 10º mandamento, nós não vamos ler o significado e a sua explicação, mas você pode observar ali na lição. Eles falam sobre cobiça. A cobiça. Cobiça é pecado e justamente cobiça nos faz não estar satisfeito com as coisas que nós temos. E por isso que, ao olhar para esse mandamento, eu quero observar nessa perspectiva aquilo que o apóstolo Paulo ele falou: aprendi a estar satisfeito em todas as situações, aprendi a estar contente em todos os momentos da minha vida. Você está satisfeito? Você está contente? Ou você está insatisfeito? Ou você não está contente com aquilo que você tem, com a vida que você está passando? Mas antes de a gente entrar um pouco nesse assunto, eu gostaria de trazer um pouco desse contexto da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando Deus o chamou para ser um missionário, para ser um evangelista, para anunciar o evangelho, até antes na sua vida ele tinha, acho que a vida toda organizada, toda mais ou menos definida. Ele tinha uma boa educação, estava dentro daquilo que de melhor aquele mundo poderia oferecer. O evangelho o colocou em situações desafiadoras. Ele foi para cidades, para povos, falando do evangelho, da ressurreição do Salvador Jesus Cristo. E dentro desse contexto ele passou por momentos muito bons. Ele foi bem acolhido, ele foi bem recebido, teve bons alimentos, tinha uma boa roupa. Enfim, tem uma coisa errada com isso? De forma alguma, claro que não. Mas ao longo da sua vida, se a gente lê especialmente 2 Coríntios, nós vamos perceber que a vida dele também passou por momentos difíceis. Ele não teve onde ficar, ele não teve alimentos, não tinha roupas suficientes, entre tantas outras coisas que fizeram parte dessa cruz que Paulo teve que carregar. E é nesse contexto que ele fala: eu aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também ter mais do que eu preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em toda e qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. E é justamente nesses versículos que o apóstolo Paulo nos dá esse segredo de como estar contente. Você lembra que todos os mandamentos eles têm a base no primeiro. Porque aqui o apóstolo Paulo ele nos direciona o nosso olhar. Nós só estamos satisfeitos ou contentes se o nosso foco e nosso coração estão no Senhor. E ele vai dizer então no versículo 13: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Foi Cristo que lhe deu a força para estar contente e satisfeito, independente das circunstâncias em que ele se encontrava. E agora eu quero que você faça esse exercício. Você lembra que a gente começou falando: você está satisfeito ou você está insatisfeito? E a pergunta que eu faço agora, baseado então no apóstolo Paulo: aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Onde está o teu foco? E um bom exercício de reflexão é justamente observar aquilo que Deus é e aquilo que Deus fez na sua vida. E um bom exercício é olhar para o credo. Perceba, o credo, o primeiro artigo vai falar que Deus criou todas as coisas. Deus criou a mim, Deus criou você, Deus criou os céus e a terra. Mas não apenas nos criou, mas nos mantém, preserva. Ele não abandonou a criação, mas Ele está ao nosso lado. E esse cuidado ele é tão intenso, não porque a gente merece, mas pela bondade de Deus, que Ele envia seu Filho Jesus Cristo para redimir, não por causa dos nossos esforços, mas por causa do sangue do nosso Salvador Jesus Cristo, que se colocou por nós na cruz, trazendo perdão aos nossos pecados. E assim o Espírito Santo, ele nos impulsiona a viver esta vida em gratidão, em confiança, sabendo que nessa cristandade, nessa igreja cristã, somos sustentados, alimentados, fortalecidos, para que um dia a gente possa celebrar a ressurreição dos mortos e a vida eterna. Quando nós olhamos nessa perspectiva, a gente vai perceber que tudo que nós temos já é a graça de Deus manifestada por nós de uma maneira muito concreta. Creio que quando nós temos o nosso coração fundamentado nessas promessas, nós podemos tirar
esse sentimento e essa sensação de que nossa vida não está tão bem assim, que a gente precisa de mais e de mais e não estar contente com aquilo que Deus tem nos conduzido, tem nos dado, tem nos sustentado. Mas a gente busca se alimentar nas coisas que Deus nos concedeu e nos deu. Ou seja, se a gente for pensar aquilo que o Salmo 23 nos afirma, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é porque Ele fala que nada vai nos faltar, nós podemos pedir tudo o que nós queremos. Mas porque tudo aquilo que nós temos, nada nos falta. Porque tudo aquilo que nós temos é a vontade de Deus para as nossas vidas e nossos corações. Então, quando a gente está finalizando esse 9º e 10º mandamento, que vai falar sobre as coisas que estão no nosso coração, para que isso não se torne em situações que vão trazer e machucar o nosso próximo, possamos pensar nessas perguntas. Quando ouvimos as pessoas ao nosso redor, elas trazem mais a reflexão da insatisfação com aquilo que está ao nosso redor, ou com estar pleno ou satisfeito com as coisas que temos. Quando a cobiça ela se torna perigosa e que a gente precisa tomar atenção, será que há diferença entre cobiça e ambição? Pense um pouco sobre isso. E quais são as maneiras de agradecer a Deus pelas grandes bênçãos que recebemos dele? Assim finalizamos mais um mandamento. Bons estudos.